Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do canal História Online. Muito bem, pessoal, hoje nós temos mais uma aula, a última videoaula dessa série de vídeos que a gente tem gravado sobre projetos de pesquisa em História. Hoje nós gravamos as últimas partes do projeto. Isso significa que se você chegou até aqui, não é meu aluno ou minha aluna, você está acompanhando o canal e chegou até aqui e não assistiu às aulas anteriores dessa série, eu recomendo que você assista, tá bom? A gente tem feito uma sequência importante de aulas mostrando como fazer o passo a passo de como construir um projeto de pesquisa na área de História. A nossa ideia aqui é, primeiro, perceber o que é um projeto de pesquisa, segundo, aprender como fazer, os principais capítulos que normalmente aparecem, que normalmente são cobrados para se fazer um projeto de pesquisa de TC, para se fazer um projeto de pesquisa de mestrado ou de doutorado na área específica de História, mas que evidentemente serve para outras áreas afins, outras áreas correlatas à nossa. Ou seja, essas aulas são voltadas seja para os meus alunos da disciplina específica de projetos de pesquisa em História, seja para você que é estudante de História, que pretende fazer uma pós-graduação, ou de História ou de áreas correlatas, e que tem dificuldades ou tem interesse de entender o que é um projeto de pesquisa e como fazer, tá bom? Então a ideia aqui é auxiliar um pouquinho aqueles que têm dificuldade ou aqueles que têm necessidade de fazer um projeto de pesquisa e muitas vezes estão perdidos ou faz muito tempo que fez a graduação, não se lembra exatamente como fazer. Tá bom? Mas eu recomendo mais uma vez, se você não assistiu às primeiras aulas dessa série sobre projetos de pesquisa em História, eu recomendo que dê uma olhada nos links que eu coloquei disponível aqui na descrição do vídeo para seguir a sequência direitinho, tá bom? Como eu disse, essa é a nossa última aula de projetos de pesquisa em História, que a gente vai ver os últimos capítulos de como fazer um projeto de pesquisa em História, e aí, evidentemente, eu vou continuar à disposição para a gente continuar dialogando, para a gente continuar debatendo e tirando dúvidas de qualquer um que seja meu aluno ou de você que acompanha o meu canal sobre como fazer esse projeto de pesquisa, tá bom? Vamos começar a aula? Olha só, começo mais uma vez, como sempre, destacando a nossa referência biográfica. Toda essa discussão que a gente está fazendo em torno do projeto de pesquisa em História está pautada no livro do professor José de Assunção Barros, o projeto de pesquisa em História, publicado pela editora Vozes, no Rio de Janeiro, do ano de 2007, tá bom? Para você que gostou da bibliografia, que gostou da discussão e tem interesse em comprar, em adquirir o livro, vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link para você encontrar o livro para poder adquirir, tá bom? Então, olha só, nós já discutimos, fazer uma pequena revisão rapidinha sobre o projeto de pesquisa em História, nós já discutimos o que é e para que serve um projeto de pesquisa. Nós já discutimos a flexibilidade necessária que tem que ter e como pensar essa flexibilidade do projeto de pesquisa. Nós discutimos também as partes do projeto de pesquisa, e aí a parte onde, o momento que a gente se detém um pouco mais, com um pouco mais de cautela, falamos da delimitação do tema, falamos da justificativa, da revisão bibliográfica, dos objetivos, das fontes. Agora, nessa videoaula de hoje, nós vamos falar de hipótese, fundamentação teórica e cronograma, tá bom? Vamos começar então com as hipóteses. O que é esse capítulo de hipóteses normalmente obrigatório em qualquer projeto de pesquisa? Olha só, as hipóteses são as respostas possíveis ao problema de pesquisa apresentado no projeto. É o momento no qual a imaginação antecipa o conhecimento, são suposições baseadas naquilo que previamente já se conhece sobre o objeto de pesquisa. Então, olha só, pessoal, nós falamos nas aulas passadas que o projeto gira em torno de uma questão de pesquisa, que também nós chamamos de problema de pesquisa ou problemática. Esse problema de pesquisa, essa questão de pesquisa, é a espinha dorsal do projeto. Por quê? Porque o seu projeto
todas as partes dele giram em torno da questão que você quer responder. Toda a pesquisa, a execução da pesquisa, é justamente o processo de construção de resposta, de obtenção de resposta por meio da pesquisa, por meio do processo empírico com as fontes, em relação à pergunta feita no projeto. Por isso, sem projeto, não há pesquisa. E sem problema de pesquisa, sem pergunta de pesquisa, também não há projeto. Ok? Nós vimos isso nas aulas passadas. Agora, é importante que quando você faz uma pergunta, você já tenha algumas ideias do que sejam as possíveis respostas, ok? E isso é justamente a hipótese. A hipótese, portanto, é ou são as respostas que você pensa, que você imagina que vai encontrar nas fontes, que vai encontrar no processo de pesquisa em si, sobre a pergunta que você fez. Tá bom? Então, quando você faz a pergunta, por exemplo, voltando naquele exemplo que nós estamos utilizando, de um dos meus alunos que vai pesquisar um centro de Umbanda numa cidade X, que é circunvizinhado por igrejas evangélicas ou por vizinhos que têm relações, segundo já se tem informações, de preconceito, tem uma visão limitada, uma visão negativa sobre esse centro de Umbanda. E aí, esse aluno, essa aluna, também não vou expor, tem como pergunta de pesquisa quais os principais problemas enfrentados por esse centro de Umbanda em relação ao preconceito da circunvizinhança, especialmente em relação às igrejas evangélicas. Essa é uma pergunta. Bom, o que você imagina? Né? O autor dessa pergunta, eu perguntaria para ele, o que você imagina que sejam esses problemas? Tem um problema de ser mal visto na vizinhança, tem um problema de ter preconceito, por exemplo, ao ir a um supermercado, tem um problema de, enfim, né, de receber normalmente, como às vezes acontece, barulho, né? Então vai começar uma sessão no terreiro, e aí começa a tocar música alta das igrejas evangélicas ou dos vizinhos tentando atrapalhar, não sei, né? Não sei qual que é. Mas eu preciso imaginar primeiro, tá bom? Eu preciso imaginar quais são esses problemas. Eu preciso imaginar que tipo de dificuldades esse centro de Umbanda tem passado. E eu preciso imaginar as razões e as consequências dessas dificuldades. Ou seja, eu vou fazer toda uma projeção mental antes de sair de casa para pesquisar, antes de ir às fontes, antes de pesquisar de fato, eu vou imaginar quais são as possíveis respostas. Essas possíveis respostas são as hipóteses, tá bom? Por que é importante pensar as hipóteses antes da pesquisa? Vamos entender? Vamos descobrir isso? Então, olha só, vamos lá. Começo falando primeiro como são feitas as hipóteses. Primeiro, normalmente o capítulo das hipóteses é elaborado em forma de tópicos, tá? Que pode haver uma hipótese central e outras hipóteses secundárias, ou pode haver apenas uma hipótese distintamente dispostas. Então vejam, pessoal, você pode trabalhar com várias hipóteses, ou você pode trabalhar com uma hipótese, ou você pode trabalhar com uma hipótese central e hipóteses secundárias, tá? Depende da maneira como você elabora o seu problema de pesquisa. Então, se você elaborou um problema de pesquisa que comporta mais de uma hipótese, você pode simplesmente colocar lá hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, ou simplesmente colocar em forma de tópicos lá. Normalmente é feito em forma de tópicos, mas pode ser feita também em forma de texto corrido, nada impede, tá bom? Mas pensando em forma de tópicos, que é o que eu recomendo, que fica um pouco mais direto para o seu leitor, você pode colocar lá a hipótese 1, isso, hipótese 2, isso, hipótese 3, isso. Bom? Então, por exemplo, nesse caso sobre o centro de Umbanda, você pode colocar lá, hipótese 1, existe um processo de preconceito gerado por conta da visão cristã que demoniza as religiões de matriz africana, etc, etc, etc. Pode colocar a hipótese 2, os problemas enfrentados em decorrência do enfrentamento das igrejas evangélicas, se dá por meio da música alta, se dá por meio de orações em frente ao centro de Umbanda, se dá por meio disso. Ou hipótese 3, o processo de enfrentamento ou os problemas enfrentados por esse centro de Umbanda pode se dar por meio de insultos diretos da vizinhança e das igrejas evangélicas, insultos verbais, apedrejamentos, etc. Enfim,
Se você colocar, por exemplo, 3 hipóteses, o que você precisa observar? Primeiro, que as 3 têm que ter coerência uma com as outras. Tá? Não dá para você colocar como hipótese 1 que existe um processo de enfrentamento por meio de insultos, etc, etc, e hipótese 2, não existe enfrentamento nenhum, as pessoas convivem bem. Não dá para você colocar 2 hipóteses dessa maneira, tá? Por quê? Porque uma não dialoga com a outra. Se você colocar mais de uma hipótese, você precisa desenvolver essas hipóteses de maneira que sejam correlatas, de maneira que dialoguem entre si. Elas não podem se enfrentar, tá? As hipóteses não podem ser contrárias umas às outras. Porque se você fizer isso, o seu projeto vai cair em incoerência, o seu projeto vai ser incoerente. Então suponha, professor, que eu queira colocar essa segunda ideia que você deu aí, de que não há enfrentamento, de que não há problema nenhum. Beleza, essa pode ser uma hipótese e você tem que trabalhar com a possibilidade de que isso aconteça sim. Mas será que essa hipótese não contradiz todo o andamento do projeto? Ou seja, você fez uma revisão bibliográfica, você fez os objetivos, você fez tudo pensando que existe, montando um projeto, já gestando a ideia de que existe esse enfrentamento, de que existe problemas, e de repente você chega no capítulo de hipótese e coloca como hipótese central da sua pesquisa, que vai nortear, como a gente vai dizer aqui, que vai nortear, que vai guiar como você vai buscar as fontes, como que você, enfim, dizendo justamente o contrário, não faz sentido. Tá? Então, a sua hipótese ela tem que estar em coerência com todo o andamento, toda a construção do projeto até então. Tá bom? Então isso é importante que você observe. Outro aspecto importante, então olha só, pessoal, eu quero construir hipótese central e hipóteses secundárias. Significa que você vai ter uma hipótese, a hipótese de fato com a qual você vai trabalhar, e uma série de pequenas hipóteses derivadas delas. Por exemplo, olha só, então nesse exemplo que eu estou dando sobre o terreiro de Umbanda, você pode trabalhar com a hipótese de que existe um enfrentamento por meio de insultos, por meio de apedrejamentos, etc., em relação às pessoas que frequentam ou às lideranças desse centro de Umbanda. Você está trabalhando com essa hipótese. E aí você quer trabalhar o que seriam as hipóteses secundárias. Você vai dizer o seguinte, olha, então, por exemplo, as razões desse enfrentamento direto decorre do desconhecimento sobre as religiões de matriz africana, ou os enfrentamentos diretos, os insultos decorrem do processo de demonização histórica das religiões de matriz africana feito pelo cristianismo, ou esse processo de enfrentamento decorre da agressividade também por parte do centro de Umbanda, que também enfrenta os cristãos, que também responde a esses insultos. Enfim, você vai trabalhar com hipóteses que derivam da hipótese central, tá bom? Esse é o modo de pensar a construção do capítulo de hipótese, ok? Vamos voltar aqui então nas apresentações, nos slides, para a gente entender um pouquinho como que vai se dar, como que vai transcorrer então, para além desse processo de construção, a importância e como pensar de fato, escolher de fato a hipótese com a qual você vai trabalhar, tá bom? Vamos lá. Então, olha só, a função da pesquisa é responder positivamente ou negativamente às hipóteses, corroborando ou não com esta. Então, veja, pessoal, a pesquisa, como eu disse para vocês, é responder o problema de pesquisa. Né? Você tem uma pergunta de pesquisa e vai fazer uma pesquisa para responder a esse problema de pesquisa. Agora, se você tem uma resposta prévia, que é a hipótese, que você supõe, uma suposição que você faz previamente, a sua pesquisa deixa de ser simplesmente responder a pergunta, ou seja, procurar uma resposta, mas passa a ser confirmar se essa pergunta, se essa possível resposta que você fez, se essa hipótese que você construiu, ela é verdadeira, ela é verídica, ou ela deve ser descartada, ou ela deve ser complementada. Percebam que, então, a construção de hipóteses prévias facilita o andamento da sua pesquisa. Percebe? Porque não se trata simplesmente de procurar respostas sem se ter qualquer ideia do que você vai encontrar. Você tem respostas prévias por meio da leitura bibliográfica, por meio do contato prévio com as fontes, enfim, pelo contato prévio que você tem com o tema, você tem hipóteses, você tem suposições. E aí essas suposições te auxiliam, te dão um passo a mais para você realizar a pesquisa. Porque, mais uma vez, a pesquisa deixa de ser simplesmente você procurar por respostas e passa a ser você confirmar, negar ou ver a necessidade de complementar as respostas que você já previamente pensou, tá bom? Por isso que as hipóteses podem ser consideradas
como o fio condutor da pesquisa, assim como o próprio problema. Ou seja, tão importante quanto o problema de pesquisa são as hipóteses. Importante ressaltar, toda hipótese é provisória. A negação de uma hipótese leva a outras mais possivelmente verossímeis. A hipótese não é uma evidência, mas uma suposição. Então é preciso, ao mesmo tempo, pessoal, ter em mente que toda hipótese ela é provisória, tá bom? E é normal, é absolutamente normal e às vezes até necessário que a sua hipótese se transforme ao longo da pesquisa. Então você está fazendo essa pesquisa sobre o centro de Umbanda, de repente você começa a conversar com as pessoas, você vai lá fazer as entrevistas, você vai ver os dados, enfim, você vai para a pesquisa de campo, vai para as fontes, e quanto mais você lê sobre o assunto, quanto mais você conversa com as pessoas, mais você percebe que aquela hipótese com a qual você estava trabalhando não faz sentido. Você fala, pô, então peraí, não tem enfrentamento direto. O que acontece? Perdi a minha pesquisa? Não. Você vai reelaborar outras hipóteses. Ou seja, o projeto, como eu disse para vocês, lá no comecinho dessa série de videoaulas sobre o projeto de pesquisa em História, o projeto ele é sempre flexível. Ele tem que ser flexível. Porque quanto mais você elabora a pesquisa, mais você reelabora o próprio projeto. O que não pode acontecer é você trabalhar sem projeto, ou você trabalhar com um projeto rígido ou com hipótese rígida, por exemplo, tentando forçar com que as suas fontes respondam positivamente à sua hipótese. Não, as fontes não têm que confirmar obrigatoriamente a sua hipótese ou negar obrigatoriamente as suas hipóteses. Pelo contrário, as fontes precisam dialogar com elas, confirmar, remodelar, repensar a hipótese. Okay? Então é absolutamente normal que a sua hipótese mude e às vezes até necessário, principalmente na pós-graduação. Quando você vai para a qualificação da sua pesquisa, muitas vezes é interessante que você já tenha um projeto repensado em relação ao projeto que você ingressou no programa de pós-graduação, porque isso mostra, antes de qualquer coisa, maturidade, tá bom? Então as hipóteses não são axiomas, proposições também tão óbvias que não precisam ser investigadas ou provadas. Então, por exemplo, imagina que você vai trabalhar com a hipótese sobre essa questão do centro de Umbanda dizendo o seguinte, olha, existe uma visão negativa sobre a Umbanda por parte das igrejas evangélicas. Peraí, qualquer pessoa que lê minimamente sobre o tema, que conhece minimamente sobre o tema, sabe disso. Ou seja, a sua hipótese, ela realmente é uma hipótese de pesquisa? É uma hipótese que precisa ser analisada, que precisa ser verificada? Não, isso chega a ser quase um axioma, ou seja, isso chega a ser uma tautologia, é uma obviedade que não precisa ser dita. Tá? Então, tome cuidado quando você for elaborar a hipótese para não colocar uma hipótese óbvia demais. Ou seja, uma hipótese que não necessita de uma pesquisa para você saber. Então, sabendo que normalmente há uma visão negativa, normalmente há uma visão não positiva, pelo menos, ou de não acolhimento dos centros de Umbanda por parte das igrejas evangélicas, partindo desse pressuposto, você vai analisar, então, quais são os problemas enfrentados. Ou seja, você não está partindo do pressuposto se há uma visão negativa. Há uma visão negativa, isso não precisa de pesquisa para você responder a isso. A questão é quais são os problemas enfrentados por essa visão negativa. Quais são os enfrentamentos, quais são as consequências dessa visão negativa, inclusive do ponto de vista social. Okay? Então, e aí você vai elaborar hipóteses a partir de perguntas, portanto, mais complexas. Vejam, nem a pergunta de pesquisa pode ser óbvia demais, nem as hipóteses podem ser óbvias demais, porque senão a sua pesquisa perde o sentido. Não precisa fazer pesquisa para responder a perguntas óbvias ou para confirmar hipóteses óbvias. Ok? Então, a hipótese sempre, mais uma vez, como eu disse, tem que estar articulada com o problema de pesquisa. Se você tem um problema de pesquisa X e a sua hipótese não está articulada com ele, não responde a ele, seu projeto está incoerente. Então, num processo de avaliação, por exemplo, de uma disciplina como a nossa, de uma banca de mestrado, de doutorado, a banca olhar as suas hipóteses e ver que suas hipóteses não se relacionam em nada com o problema de pesquisa, você provavelmente vai perder pontos na avaliação ou vai ser mal avaliado, porque a banca vai entender, ou o professor vai entender, no caso eu, vai entender que o seu projeto está incoerente. Tá? Então, as suas hipóteses têm necessariamente que dialogar com o problema de pesquisa. É também a hipótese que direciona a pesquisa. É justamente a hipótese que dá ao pesquisador os caminhos, os locais de pesquisa, os métodos, ou seja, ela direciona as ações do pesquisador. Então, quando você tem uma hipótese, por exemplo, de que há um enfrentamento direto
por exemplo, das igrejas evangélicas ou da vizinhança a um centro de Umbanda, você já tem, por meio dessa hipótese, você já tem caminhos para começar a pesquisa. Por exemplo, indo na delegacia ver se tem algum boletim de ocorrência promovido pelas as pessoas que lideram ou que frequentam aquele centro de Umbanda. Por quê? Porque se há um enfrentamento direto com insulto, com ameaças, etc., é normal que as pessoas denunciem para tentar se proteger. E aí seria uma fonte de pesquisa interessantíssima e que seria muito válida para você se tiver um boletim de ocorrência descrevendo o tipo de ameaça, o tipo de enfrentamento que teve. Percebe? Então, você tem uma hipótese e essa hipótese direciona você às fontes e à própria pesquisa em si. Então, por isso as hipóteses são importantes. A hipótese tem ainda a função delimitadora, ou seja, de ajudar a delimitar e recortar melhor o tema de pesquisa. Então, se a sua hipótese é sobre os enfrentamentos diretos, né, ou indiretos entre evangélicos e umbandistas na cidade que você está pesquisando a partir desse centro específico, etc., você não vai pesquisar em outra cidade, você não vai pesquisar um enfrentamento de kardecistas, por exemplo, você não vai você não vai analisar o enfrentamento de católicos, ou seja, você vai se delimitar nas suas fontes e naquilo que você vai pesquisar exatamente aquilo que o seu problema de pesquisa está pedindo, tá bom? E que as suas hipóteses estão te direcionando, certo? A hipótese deve ser problematizada. Isso significa que não se deve propor hipótese fora da problemática central do trabalho, ou mesmo que não possua clara relevância. Então, mais uma vez, só reforçando, se a sua hipótese não for problematizada, portanto, não estiver ligada diretamente ao problema de pesquisa, e não tiver relevância, o seu projeto é mal visto. Por quê? Porque parece a banca ou ao professor avaliador ou o seu orientador que receba, por exemplo, um projeto de pesquisa para avaliar se vale a pena a sua orientação, ele vai olhar e falar assim, bom, essa pessoa não tem ideia do que seja hipótese, essa pessoa não tem ideia do que ela vai encontrar no campo de pesquisa. E isso é ruim, tá bom? Problemas com hipóteses que podem gerar problemas na pesquisa, ou seja, vamos entender aqui agora algumas situações e possibilidades de que, tendo problema com hipóteses, você pode acabar gerando problema para a sua própria pesquisa em si. Olha só. O processo de confirmação de hipótese pode, não raramente, mudar o próprio problema de pesquisa. Quando uma dada hipótese se mostra falsa, não é raro que o problema de pesquisa se demonstre igualmente incoerente. Então, vejam, quando você tem uma hipótese e essa hipótese é falseada, essa hipótese é negada no processo da pesquisa, é preciso acender um alerta de que talvez o seu problema de pesquisa também esteja errado. Tá? Então, se você está falando, por exemplo, imagina, você construiu a hipótese de que há um enfrentamento direto entre os evangélicos e o centro de Umbanda, etc, etc, etc. De repente, quanto mais você conversa com as pessoas, mais você percebe que não há enfrentamento nenhum. Mas você percebe que aquele centro de Umbanda é acolhido pela comunidade, acolhido pela circunvizinhança, que os próprios evangélicos têm uma relação cordial com eles. Opa, peraí, a sua pesquisa inteira está perdida? Não, você pode simplesmente mudar o problema de pesquisa e, consequentemente, mudar todo o projeto. Professor, vou ter que construir um novo projeto já executando a pesquisa? Não. Pelo menos mentalmente, a não ser no projeto de mestrado que você tem que reapresentar ele na qualificação, etc., ou de doutorado, mas pelo menos mentalmente você tem que mudar as partes do projeto. Talvez compense até escrever um pouquinho, redigir alguma coisa, um novo problema de pesquisa para você se nortear. Por quê? Porque se você, nesse caso, nesse exemplo que eu estou citando, se você de repente se depara com uma situação de que não há enfrentamento, você tem que mudar o problema de pesquisa. Né? Porque você está trabalhando com quais as dificuldades enfrentadas pelo centro de Umbanda em relação aos vizinhos. Se não há dificuldades, você vai ter que elaborar um outro problema de pesquisa e, consequentemente, outras hipóteses. Mas percebe o quanto é importante você ir a campo para provar ou falsear as suas hipóteses, porque dependendo da maneira como as suas hipóteses forem falseadas, o seu problema de pesquisa tem que mudar e, consequentemente, a sua pesquisa também. Tá bom? É importante lembrar que este caso ocorre mais frequentemente quando se nega a hipótese central do trabalho de pesquisa. O que fazer quando isso ocorre? Então, como eu disse, mudar o foco da pesquisa ou utilizar a própria negação da hipótese central para formular outras. Então, duas coisas importantes. Se a sua hipótese secundária ou uma das suas hipóteses secundárias é negada e você tem que mudar toda a pesquisa? Não. O problema acontece quando a sua hipótese central, se você trabalha dessa maneira, é negada.
Por quê? Aí por isso é interessante e eu recomendo trabalhar com hipótese central e hipóteses secundárias, tá? Porque se você tiver uma hipótese secundária que foi negada, o seu problema de pesquisa ainda se sustenta. Agora, se você tem a sua hipótese central e ela está coerentemente ligada diretamente ao problema de pesquisa e ela é falseada, o seu problema de pesquisa também provavelmente tem problemas, tá bom? Então você tem que rever o problema de pesquisa. Agora, significa que você tem que abandonar completamente a pesquisa, mudar completamente o assunto, o tema? Não. Você pode, por exemplo, utilizar o falseamento da hipótese, portanto, a negação da hipótese para a elaboração de um novo problema. Por exemplo, ao invés de ser um problema de pesquisa, ao invés do seu problema de pesquisa ser quais os problemas enfrentados pelo centro urbano em relação à vizinhança, é para se perguntar por que, quais as razões que levam a esse centro de Umbanda a ser acolhido por essa comunidade diante da bibliografia, por exemplo, apresentada, que mostra casos de apedrejamento, casos de insulto, etc. Portanto, que na grande maioria não existe esse acolhimento e nessa cidade específica há. Por que existe nessa cidade específica esse acolhimento? É uma questão absolutamente interessante. Muda completamente a sua pesquisa, mas você mantém o seu tema, mantém o seu objeto. Inclusive, mantém o seu recorte. Ok? Percebe? Você usa o falseamento da hipótese para mudar o próprio problema de pesquisa. Ok? E quando não há como provar as hipóteses colocadas? Olha só. Toda hipótese formulada para uma pesquisa deve ser exequível, tá? Então, não adianta você formular uma hipótese que não pode ser provada. Então, por exemplo, você chega com a hipótese de que o enfrentamento entre evangélicos e umbandistas, nesse caso, acontece por conta do poder espiritual exercido pelas entidades, por conta da eficácia do trabalho de Exu com relação às igrejas evangélicas. Tem como provar o poder de Exu? Tem como provar o poder do Espírito Santo? Tem como provar o poder espiritual? Não. Se você quiser trabalhar sobre as representações do poder espiritual, se você quiser trabalhar sobre a interpretação sociológica do que seja o poder espiritual, no sentido, portanto, das consequências sociais, não do ponto de vista teológico, do ponto de vista espiritual de fato, ok, mas uma hipótese, por exemplo, que parte do pressuposto de que existe, o pressuposto básico que norteia essa hipótese, de que existe Exu, de que existe o Espírito Santo, de que existe o Preto Velho, de que existe Deus, está errado. Por quê? Porque cientificamente, perceba, eu não estou questionando se existe ou não existe, mas cientificamente não cabe você questionar, não cabe você provar. Portanto, se não tem como na sua hipótese, se não tem como na sua pesquisa, você provar que existe o poder espiritual de Exu ou do Espírito Santo, essa hipótese não é exequível. Tá? Seria como você fazer um trabalho cuja hipótese exija que você fosse ao espaço, por exemplo. Tem como você ir? Não, então essa hipótese não é exequível. Não precisa ir tão longe, né, Robson, para ir no espaço. Mas que exija que você, por exemplo, vá trabalhar com o Egito Antigo ou com a Mesopotâmia Antiga e exija que você vá até o Iraque ou que você vá até o Egito. Você tem condições de ir para poder provar essa hipótese ou falseá-la? Não, então não é exequível. Percebam que eu disse isso lá no problema de pesquisa. Né? Se a pergunta de pesquisa ela é exequível. Né? Mais uma vez, percebam a ligação. A hipótese também tem que ser exequível. Se você não tem uma hipótese exequível, a sua pesquisa em si também é problema. A sua pesquisa também não é exequível. Tá? Você não tem como executá-la, você não tem como realizá-la. Ok? Então, quando descobre-se que não há possibilidade de se provar uma dada hipótese, não há outra solução a não ser descartá-la. Tem que descartar a hipótese. Né? Então, você de repente percebe e fala, não, peraí, tem como eu falsear ou eu provar essa hipótese? Não, então descarta ela, pensa outra coisa. Tá? Não tem outra solução. Uma hipótese que não traz consigo uma possibilidade efetiva de verificação sistemática não é uma hipótese, mas uma simples conjectura, uma suposição sem fundamento, impossível de ser verificada. Por exemplo, se existe vida em Saturno. Então, a hipótese é diferente de conjectura. Tá? A conjectura não tem fundamento nenhum. Tá? Você vai conjecturar se existe vida em Saturno, você vai conjecturar se o poder, se Exu realmente baixa no Pai de Santo, se o Espírito Santo realmente age por intermédio do pastor, ou seja,
isso é uma conjectura. Não tem como você provar, não tem fundamento científico essa possibilidade, essa possível resposta que você está construindo. É diferente de hipótese, tá? A hipótese, ela parte da ideia de que existe fundamentos para que ela seja provada ou falseada. Tá? Então, sem fundamentos, portanto, sem fontes, sem execuibilidade que prove ou que falsie a hipótese deixa de ser hipótese, passa a ser conjectura. E aí ela não serve para o seu problema de pesquisa, não serve para a ciência. Ok? Dando sequência, então, pensando aqui algumas... e aí eu quero trazer para vocês só uma reflexão super interessante sobre a solução de problemas pelas hipóteses a partir da chamada possibilidade objetiva de Max Weber. Tá? Max Weber pensava a possibilidade de se criar situações de consequências possíveis caso uma dada hipótese seja verdadeira. É uma espécie de verificação que pode dar à pesquisa sinais de que ela pode ser continuada ou não nessa direção. Então, o que é a possibilidade objetiva? Max Weber, o sociólogo Max Weber, trabalhava com um instrumento de pesquisa, perceba, não é uma teoria, não é um conceito, é apenas um instrumento de pesquisa que ele chamava de possibilidade objetiva. Ou seja, usando a imaginação, falando igual o Lucas Neto, né? Tem que usar a imaginação. Usando a imaginação, você passa a pensar as possibilidades, as consequências possíveis se a sua hipótese for verdadeira ou se a sua hipótese for falsa. Tá? Vou pegar um caso mais amplo, mais digamos que esdrúxulo, para a gente poder pensar casos objetivos na pesquisa. Então, por exemplo, tenta imaginar o que teria acontecido se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Mas não venceu. Tá, não venceu, mas vamos tentar imaginar. Se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, o mundo, o Ocidente, seria como é? Possivelmente não. Portanto, a derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial foi absolutamente importante para a construção do Ocidente da maneira como ele está. Ou a construção, na verdade, do mundo como ele está. Ok? Então, isso mostra o quê? A relevância da derrota de Hitler. Isso é, basicamente, um exemplo do que seja a possibilidade objetiva. Então, a possibilidade objetiva, esse instrumento pensado por Weber, nos ajuda, embora ele não seja científico do ponto de vista de ser empírico, mas ele nos ajuda a perceber a importância de determinados eventos históricos para a maneira como eventos sucessivos aconteceram. Então, por exemplo, a Guerra Fria decorre da derrota de Hitler. Se Hitler tivesse vencido, haveria Guerra Fria? Não. Ou seja, o evento derrota de Hitler é fundamental para o evento Guerra Fria. Isso do ponto de vista da história. Agora, voltando para a pesquisa, voltando para a hipótese, como que a possibilidade objetiva pode ajudar na construção da pesquisa por meio das hipóteses? Veja, vamos pensar agora nesse caso que eu tô trazendo para vocês do centro de Umbanda nessa cidade X. Vamos pensar aqui, tá? Então suponha que a minha hipótese desse enfrentamento direto, por exemplo, com insultos verbais, com agressões físicas, com apedrejamentos, etc., seja verdadeira. É uma hipótese. Né? Se essa hipótese for verdadeira, é possível, como consequência, que o centro de Umbanda ainda esteja lá e que a igreja evangélica ainda esteja lá? Ok. Então a minha hipótese ela é possível de ser provada. Né? Ou seja, ela pode ser verdadeira. Por quê? Porque as consequências, portanto, a maneira como está hoje o seu objeto de pesquisa demonstra, ou seja, o evento histórico seria hoje, os dias de hoje, o seu objeto de pesquisa, demonstra que essa possibilidade da hipótese ser verdadeira não incorre na desconstrução da realidade como ela está. O problema é justamente quando a hipótese mude a consequência ou o evento sucessivo decorrente dela. Percebe? Então, essa é a importância da possibilidade objetiva. É você tentar construir, mais uma vez, por meio da imaginação, tá? Um processo simplesmente imaginativo, quais as consequências se a sua hipótese for verdadeira, quais as consequências se a sua hipótese for falsa. Essas consequências corroboram com a realidade ou com os eventos que sucedem ao evento que você está analisando? Sim. Ok. Não corroboram, eles negam a maneira como os eventos sucessivos se dão ou a maneira como o seu objeto está agora? Negam. Então, a sua hipótese é falsa. Ok? Vamos lá.
No entanto, a verificação da hipótese só pode ser feita, de fato, com a pesquisa. A possibilidade objetiva, portanto, é um exercício imaginativo e não a pesquisa em si. Então, também não confunda, tá? Pesquisa é diferente de imaginação, tá? A possibilidade objetiva é um exercício prévio para você tentar perceber a validade ou não das suas hipóteses. Agora, é só pesquisa de fato, é só o trabalho com as fontes, é só a empiria que vai provar ou falsear a sua hipótese, ok? Por fim, alguns erros muito comuns com relação às hipóteses, à formulação das hipóteses. Vamos lá. Por exemplo, utilização de expressões vagas. Evitem utilizar expressões vagas. Forças ocultas, por alguma razão, misteriosamente, ou seja, por forças ocultas, por forças espirituais, existe um enfrentamento entre evangélicos e umbandistas. Tem como provar isso? Não, então, ué. Né? Percebam, evitem esse tipo de expressões vagas que não tem como ser provadas ou falseadas. Tá? Emissão de juízo de valor, por exemplo, melhor, pior, bom, mal, etc. Ou uso de expressões polissêmicas não esclarecidas. Por exemplo, olha só, esse é um exemplo que o José de Assunção Barros traz no seu livro. Tiradentes foi muito menos um herói do que um mito. Sua imagem de mártir foi produto de ideologias. Tá, mas peraí, o que você está chamando de mito? O que você está chamando de ideologia? Né? Cuidado com o uso de conceitos que não estejam claros no próprio projeto, durante a formulação de hipóteses. Ou, por exemplo, você colocar hipóteses, né, nas suas hipóteses, expressões polissêmicas, vagas, o que é herói, o que é ideologia, percebe? O que é mito. Se você não trabalhou isso ao longo do projeto, seja na fundamentação teórica, seja na revisão bibliográfica, evite de colocar expressões como essa, conceitos como esses nas hipóteses, tá bom? Agora, se você trabalhou, tudo bem, né? Se está claro ao longo do seu projeto o que você entende por mito, o que você entende por herói, o que você entende por ideologia, não tem problema você colocar na hipótese, tá? Uso de expressões pouco conhecidas, sem melhores esclarecimentos, expressões de língua estrangeira, expressões coloquiais ou locais, etc. Por exemplo, você vai trabalhar com dark room, né, das boates. Né? Eu lembro de uma professora que trabalhou com as dark rooms nas boates. Você explicou ao longo do projeto o que é uma dark room? Né? Ou eu, por exemplo, eu tenho um livro publicado sobre Kulturkampf, né, que é um processo de perseguição ao catolicismo na Alemanha do século XIX. Bom, se eu não expliquei essa expressão ao longo do projeto e utilizei ela na minha hipótese, a minha hipótese ela já vai ficar ruim. Por quê? Porque o meu leitor não vai entender o que é essa palavra que eu coloquei. Então evita esse tipo de palavra, ou a não ser que essa palavra seja chave no seu projeto, você já tenha explicado ao longo do projeto, tá bom? E aí, evitem também, pessoal, redação confusa ou prolixa. Tem um exemplo muito interessante aqui do José de Assunção Barros, que eu vou ler bem rapidamente, só para a gente entender o que é uma redação confusa e prolixa. Olha só. Adolf Hitler, pintor frustrado, que acabou direcionando-se para a política radical de direita, embora a menção ao aspecto de frustração com relação à pintura talvez não passe de uma estratégia depreciativa desenvolvida pela historiografia europeia posterior à guerra, manifestou desde cedo, olha só fazendo parênteses, né? Percebam como que só esse parêntese que ele colocou aqui já perdeu completamente o rumo da hipótese que ele está formulando. Manifestou desde cedo seu ódio aos judeus, que procurou canalizar ao longo da sua atuação política através do culto a um tipo ideal alemão da raça ariana, tipo físico, aliás, do que ele mesmo não era um bom representante, mas devendo-se notar que as causas da ascensão do nazismo não se restringem somente ao âmbito da figura de Hitler. Opa, peraí, ele estava falando da frustração de Adolf Hitler com relação à pintura, depois foi falar com relação ao tipo ideal da raça ariana, e aí já está falando que a ascensão do nazismo não se limita à figura de Hitler. Já são três coisas completamente diferentes num texto só. E não tem nem ponto final, olha só. Já que muitas são mais profundas e remetem, na verdade, a uma combinação de fatores que incluem o atraso da Alemanha, política imperialista europeia, uma vez que a Alemanha só conseguiu tardiamente sua unificação. Para que está falando da unificação da Alemanha? O que isso tem a ver com o resto da hipótese? A partir da atuação de Bismarck, o último quartel do século XIX. E também inclui a crise social que se viu mergulhada na Alemanha após a derrota na Primeira Guerra Mundial. Para que está falando também da Primeira Guerra Mundial? O que isso tem a ver com a hipótese da questão da raça ariana, por exemplo, ou da frustração de Hitler com a pintura, meu Deus, né? Na qual Hitler participara como cabo do exército alemão, sem contar ainda outro fator importante, que foi o fenômeno do antissemitismo, já presente na Alemanha nos períodos bastante anteriores aos eventos políticos mais imediatos que conduziram à Segunda Guerra Mundial. Opa! Percebam? Olha só essa redação que eu acabei de ler para vocês. Não tem um ponto final. Começa aí.
né? Segundo, ele está trazendo um monte de coisas ao mesmo tempo e você lê e não sabe qual é a hipótese dele. Cuidado com isso. Por isso que eu recomendo, ao invés de um texto corrido, trabalhar com tópicos, tá? Então, olha lá, hipótese central e hipótese secundária, direto, né? Então, você tem a sua pergunta de pesquisa, coloca já a resposta à pergunta de pesquisa. Porque você ficar formulando, elucidando coisas, etc, 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 você corre o risco de fazer isso. Aí você vai falar disso, daquilo, etc. O seu leitor vai falar, mas peraí, qual que é a hipótese desse cara? Né? Afinal de contas, o que ele quer dizer com isso? Né? Tá tratando tantas coisas ao mesmo tempo que não tem hipótese nenhuma. Ok? Espero que tenha ficado claro até aqui, pessoal. Esse é o capítulo das hipóteses. Tem dúvida? Me escreve, me procura, você que é meu aluno, você que está acompanhando o canal, pelas redes sociais, que vou ter o maior prazer, a maior alegria em te ajudar a esclarecer dúvidas sobre isso, tá? Porque normalmente as hipóteses trazem essa confusão mesmo, tá? Normalmente o pessoal confunde hipótese com objetivo. Na minha experiência pessoal, já tem 10 anos que eu trabalho com a orientação de projetos de pesquisa. Na minha experiência pessoal, eu sempre vejo a maior quantidade de erros, de equívocos, sempre nas hipóteses. O pessoal não consegue entender o que é hipótese, coloca lá um objetivo, coloca lá um objetivo específico, alguma coisa assim, mas enfim, não coloca hipótese de fato. Então, tá com dúvida, tem dúvida na hora de fazer, me procura que eu ajudo a esclarecer, tá bom? Sem problema nenhum. Vamos lá. Dando sequência, então, entendido que é a hipótese, vamos então para a fundamentação teórica do seu projeto. Olha só, o que é a fundamentação teórica ou fundação teórico-metodológica? Para a gente entender isso, a primeira reflexão que eu quero trazer com vocês é a diferença entre teoria e metodologia. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de se explicar, seja justamente a diferença entre teoria e metodologia, especialmente nas ciências humanas. Nas ciências naturais, como eu vou mostrar para vocês, é até mais fácil. Mas nas ciências humanas, explicar a diferença entre teoria e metodologia é quase o Zeca Pagodinho explicando a diferença entre pagode e samba. E qual é a diferença? Bom, pagode para o Partido Alto, por exemplo. Bom, pagode, esse negócio o samba... O samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer um samba aqui, não é? Só que o pagode você não vai fazer o samba enredo. O samba enredo é aquilo que o cara fala assim, samba, aí o cara que é leigo, aí fala assim, samba é o quê? Aquela batucada, vamos embora pra avenida, não é? Então tem vários tipos de samba, né? Tem o pagode, tem o partido alto, tem o improviso. Não é? Ou seja, caótico, né? Você olha e fala, pô, mas tudo que eu tô falando é a mesma coisa, né? Mas vamos tentar fazer um esforço de fazer uma separação entre elas para ficar mais fácil da gente construir esse capítulo específico do projeto de pesquisa de vocês, tá bom? Vamos lá. Então, primeira coisa é que existem fronteiras difusas nas ciências humanas, como eu disse, entre teoria e metodologia. Nas ciências exatas é mais fácil. A teoria é sempre relacionada ao abstrato e metodologia às técnicas concretas de pesquisa. Então, nas ciências naturais, nas ciências exatas, você tem as suas teorias, sei lá, teoria da evolução, e o método de pesquisa é a maneira como você vai trabalhar em campo, né? Então, você vai a pesquisa com animais, a pesquisa comparativa, óssea, sei lá, enfim, né? É um método e a teoria, o abstrato. O problema é que em história, em sociologia, nas ciências humanas está um pouco mais difusa essa fronteira. Mas dá para a gente tentar esclarecer um pouquinho. Vamos lá, começando pela teoria. O que é a teoria? A teoria remete à abstração através do qual o pesquisador enxergará seu objeto. Refere-se a conceitos, categorias que o autor irá utilizar para analisar a realidade a que se propõe. Remete, portanto, à generalização das realidades através da criação de conceitos. Vejam, pessoal, a primeira coisa importante para se falar sobre teoria numa pesquisa científica, especialmente na área de ciências humanas, principalmente na área de história. A teoria é como se fosse um óculos pelo qual você enxerga o seu objeto. Se você usa um óculos com uma lente X, para astigmatismo você enxerga de uma maneira. Se você usa para hipermetropia, você enxerga de outra. Se você coloca um óculos de lente azul, você vai ver o seu objeto azul. Se você coloca um óculos com lente vermelha, você vai ver o seu objeto vermelho. Por quê? Porque o mais importante num projeto de pesquisa é o seu objeto.
A teoria é só um instrumento que você utiliza para enxergar o seu objeto de uma determinada maneira X ou de uma determinada maneira Y, tá bom? Então, o óculos não pode deformar o objeto. Se o óculos, por exemplo, se você tem astigmatismo, tá? E você usa um óculos para hipermetropia, você vai enxergar o seu objeto de maneira distorcida, deformada. E isso vai prejudicar a maneira como você vai analisar o seu objeto. Por isso é importante você utilizar a teoria correta para analisar o seu objeto, tá bom? E a teoria correta depende do problema que você tem, portanto depende do seu problema de pesquisa. Percebem nessa analogia que eu estou construindo. Então o seu problema é astigmatismo. Se você utilizar uma lente para hipermetropia, você deforma a maneira como você vê o seu objeto. Da mesma maneira, se você tem um problema de pesquisa que exige história social e você usa teorias da história cultural, você vai deformar o seu objeto, você não vai conseguir enxergar o seu objeto de maneira coerente, tá bom? Então, mais uma vez, a teoria que você vai propor utilizar, o fundamento teórico que você vai se propor a utilizar no seu projeto, ele tem que ser coerente com o problema de pesquisa. Tudo tem que estar amarrado, cada capítulo tem que estar amarrado como um todo no seu projeto, tá bom? Então a teoria são essas abstrações, são os conceitos abstratos que você vai utilizar para entender o seu objeto, tá bom? Vai ficar mais claro daqui a pouquinho, mas vamos entender a metodologia para a gente entender melhor como aplicar isso que eu estou dizendo, tá bom? E o que é a metodologia, então? A metodologia remete à maneira pela qual o pesquisador aplicará esses conceitos, categorias, enfim, sua teoria em seu objeto de pesquisa. Portanto, enquanto a teoria refere-se ao modo de pensar, a metodologia refere-se ao modo de fazer ou modo de aplicar. Então, percebam, se a teoria é o modo de pensar o seu objeto, o modo de enxergar, a metodologia é o modo de fazer, tá bom? Então imagina que você, dando mais um exemplo prático besta para a gente pra facilitar a entender. Imagina que você quer fazer um bolo, né? E você precisa enxergar os elementos, enfim, você precisa enxergar o sal, saber o que é sal, o que é açúcar, o que é farinha, por exemplo. Se você tem um astigmatismo ou se você tem uma miopia, por exemplo, a miopia costuma ser mais problemática, né? Você tem uma miopia muito forte. Você está lá olhando e fala, meu Deus do céu, não sei qual é farinha, não sei qual é sal, e agora, o que eu faço? Bom, você usa um instrumento que te permite enxergar de maneira mais perfeita possível o seu objeto. Tá, então o meu problema era esse, eu usei esse instrumento específico para esse problema e agora eu consegui enxergar. Isso é o processo de escolha de teoria. E a metodologia é pegar, experimentar, de fato, eu estou enxergando, mas ainda estou com dúvida, experimentar, não, isso é sal, isso é farinha. Bom, misturando a farinha com sal, misturando os ovos, o óleo, etc., eu faço para a mão na massa, isso é metodologia. Então, como pensar ou como enxergar, teoria, como fazer, metodologia. Tá? Grosso modo é essa a diferença. Também dá para a gente utilizar uma outra metáfora interessante, olha só, a metáfora da viagem. Imaginemos que vamos fazer uma viagem de peregrinação no famoso Caminho de Santiago de Compostela, saindo da França até a Espanha, ou mesmo, se a gente for usar o caso aqui de Goiás, a Romaria de Trindade. Bom, partiremos do pressuposto, portanto, teórico, de que a Romaria nos fará puros religiosamente e que pagaremos promessas que receberemos graças, etc. Para fazermos, no entanto, temos que saber como colocar em prática. Se a partir da teoria o fundamento é o sacrifício, não podemos ir de carro, mas podemos ir a pé, de carro de boi, a cavalo, etc. Ou seja, a metodologia é a forma que realizamos nossa teoria no nosso objeto. Eu acho esse exemplo muito bacana para a gente entender. Então imagina, por exemplo, que você vai fazer uma peregrinação a Santiago de Compostela, a Aparecida do Norte, a Trindade, enfim, você vai fazer uma peregrinação. Essa peregrinação sua tem como fundamento religioso o sacrifício. Então, por exemplo, eu quero fazer uma peregrinação para cumprir a promessa que eu fiz para poder passar no mestrado, para poder passar no doutorado ou para terminar o TC. Bom, eu fiz lá, fiz ao Divino Pai Eterno a promessa que se eu conseguir terminar o TC, eu vou a pé para Trindade, de Morrinhos até Trindade, né? Então, beleza, eu vou a pé, eu vou peregrinar, eu vou até Trindade, etc., eu vou a Santiago de Compostela. Ok, tudo bem. O fundamento teórico
do que você está se propondo a fazer, dessa peregrinação, é o sacrifício. Se o fundamento teórico é o sacrifício, eu não posso ir de carro. Por quê? Porque de carro não é o sacrifício. Então o sacrifício tem que ser ir a pé. Opa, então se o fundamento teórico é o sacrifício, o modo de realizar esse fundamento teórico no meu objeto é a peregrinação a pé. Percebe? Teoria, a fundamentação, metodologia, como fazer. Como executar essa fundamentação no meu objeto. Ok? Espero que esteja ficando claro. A metodologia, portanto, é a maneira pela qual o pesquisador demonstra que seu objeto, a partir daquela teoria, pode ser enxergado desta ou daquela maneira, provando ou desconstruindo hipóteses sobre ele. Ok? Mas vamos ver, se não ficou claro, me procura, você que é meu aluno, vamos tirar dúvida, eu vou orientar pessoalmente cada um dos projetos de vocês. Você que está assistindo essa videoaula, independente de quando seja, me procura nas redes sociais, tá? Se tem dúvida, se quer pedir alguma sugestão, etc., eu estou à disposição também, tá bom? Beleza, entendido isso, como fazer a fundamentação teórica metodológica? Deve-se fazer, então, na prática, tá? Deve-se fazer em forma de texto ou em forma de tópicos e subtópicos, tá? Então, você pode fazer um texto corrido explicando a fundamentação teórica sua, tá? Explicando o conceito que você vai utilizar de memória coletiva, de modernidade, de imaginário, etc. Você vai explicar aquele conceito de representação cultural, de ideologia, de dominação de classe, de dominação religiosa, de hierocracia, enfim. Você vai explicar aquele conceito. Você pode fazer isso em forma de texto ou você pode fazer em forma de tópicos. E aí eu quero dar uma dica importante para vocês. Quando você faz um projeto de pesquisa, você pensa em fundamentação teórica metodológica. Ok. Isso serve principalmente para você convencer o seu leitor, convencer a sua banca, convencer o orientador de que você já tem um conhecimento prévio, uma possibilidade prévia do que você vai trabalhar de fundamentação teórica. Mas quase 100% das vezes, quem vai definir qual a fundamentação teórica metodológica do seu trabalho vai ser o seu orientador. Tá? Normalmente, a não ser que você chegue já muito bem construído, muito bem amarrado a fundamentação teórica com o seu objeto, e aí o seu orientador vai olhar e falar, não compensa nem mexer porque está ótimo, está perfeito, ele entendeu esse conceito, a não ser que seja assim, provavelmente o seu orientador vai dar um pitaco, vai mexer, vai falar, não, vamos por outro caminho, etc. Você tem que estar aberto a isso. Tá bom? Eu tive uma excelente experiência no mestrado, que o professor Sérgio da Mata, que foi meu orientador lá na UFOP, mudou completamente a minha fundamentação teórica, metodológica, com relação ao projeto que eu entrei. E ele melhorou bastante, eu aprendi bastante, fiz uma outra fundamentação teórica, saiu completamente daquilo que era o projeto inicial para aquilo que foi a execução da pesquisa. Agora, por exemplo, no doutorado, a professora Larissa Viana, que foi minha orientadora na UF, e o professor Thomas Fischer, que foi meu orientador na Alemanha, nenhum dos dois interferiu na fundamentação teórica e metodológica, porque entenderam que estava correta, que o caminho estava legal. Okay? Mas foi um caso específico que normalmente no doutorado a gente já chega um pouco mais maduro. De todo jeito, eu recomendo que você esteja aberto. Tá? Por isso, talvez, seja mais interessante você fazer, especialmente se é para TC, se é para um projeto de mestrado, você fazer em forma de tópicos, apresentando os conceitos, etc., do que em forma de um grande texto corrido bem elaborado. Porque às vezes também você se esforça fazendo isso, o seu orientador vai olhar e falar assim, não, Foucault não, corta, vamos para outro. Okay? Então, é um risco que você corre. Eu recomendo fazer dessa maneira, como eu estou colocando. Então, por exemplo, ou texto corrido ou tópicos, você fazer nessa sequência. Primeiro, esclarecer em qual área de conhecimento histórico seu trabalho se insere. Se é na história das religiões, história oral, história da educação, história literária, história do cotidiano, história de gênero, história cultural, história política, história social, história das mentalidades, história dos conceitos, história econômica, história da historiografia, microhistória, história vista de baixo, etc, etc. Ou seja, em qual área o seu trabalho encaixa. Tá bom? É história social. A primeira coisa que eu recomendo dizer, seja em texto corrido, seja em forma de tópicos, tá? Dizer no capítulo da fundamentação teórica metodológica é isso. O meu trabalho, o presente trabalho se encaixa na história cultural, porque eu trabalho com isso, etc, etc. Ou se trabalha com a história das religiões, ou trabalho com história social, enfim, tá? Em qual área do conhecimento histórico se encaixa o seu objeto de pesquisa? Percebam, tem que estar coerente com relação ao problema de pesquisa e ao restante do projeto, tá bom? Não adianta nada você ter feito uma revisão bibliográfica inteira sobre história cultural, chegar aqui na fundamentação teórica metodológica e colocar que o seu trabalho se encaixa na história social. Ok?
Definir, segundo, então o primeiro passo, definir a área do conhecimento, defina quais os autores e teorias serão a sua fundamentação teórica. Marx, Weber, Bourdieu, Ricoeur, Huysens, Pollack, Hartog, Droysen, Hegel, Gadamer, Koselleck, Foucault, Thompson, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Luiz Palacini, Arsat Chaou, Ronaldo Vaz, Miguel Arcângelo, Gilberto Freire, etc, 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 etc. Qual é o autor que vai dar a fundamentação teórica? E não só o autor, mas qual o conceito desse autor você vai trabalhar. Então, marxismo, dominação masculina, dominação hierocrática, legitimidade religiosa, memória como construção coletiva, memória como construção artificial, luta de classe, pedagogia do oprimido, pedagogia da libertação, etc, etc. Ou seja, você vai usar Paulo Freire, beleza, você vai utilizar qual conceito? Pedagogia do oprimido? Você vai utilizar Bourdieu, qual conceito que você vai utilizar? A dominação religiosa, o conceito de campo, o conceito de hábitos? Você vai utilizar Max Weber, beleza, o conceito de carisma, o conceito de dominação hierocrática, enfim, qual é o autor e qual o conceito, ou quais são os autores e quais conceitos. Vou utilizar Foucault, ótimo, a partir da análise de discurso de Foucault, com o conceito de micropoderes, etc, etc, etc. Beleza, tá? É isso que eu quero que vocês coloquem, tá? No caso dos meus alunos, ou que eu sugiro que vocês coloquem, no caso de você que está assistindo o vídeo, para pensar o seu projeto de pesquisa. Área do conhecimento, autor, conceitos, fundamentação teórica. Agora, a parte metodológica, ok? Então, por exemplo, podemos analisar a situação dos coronéis em Goiás no século XX através da teoria da dominação por luta de classes, marxismo. Né? Então, olha, um exemplo de possibilidade. Você vai analisar a atuação dos coronéis em Goiás no século XX, esse é o seu projeto. E você vai utilizar a teoria marxista de dominação por luta de classes. Se essa é a teoria, né, utilizada, a teoria, portanto, utilizada seria a teoria de que aquela dada realidade reflete um conjunto de interesses de classe contrapondo em um campo social. As metodologias, quais são as metodologias? Podem ser diversas, análise de discurso, tipologia ideal, análise semiótica de símbolos, ou seja, a metodologia será a maneira pela qual irá evidenciar a luta de classe naquele contexto. Então veja, se a sua teoria, sua fundamentação teórica é Foucault, a sua metodologia é análise de discurso. Se a sua teoria é Max Weber, qual é a metodologia? Né? Como que você vai aplicar, por exemplo, o conceito de carisma para se pensar a religião? Você vai fazer isso através da análise, por exemplo, de jornais, através da análise de cartas. Qual é o meio pelo qual você vai executar aquele conceito? Né? Qual é o meio pelo qual você vai enxergar suas fontes? Tá bom? Isso é análise metodológica. Isso é a metodologia, portanto, é a maneira como você vai aplicar esse conceito no seu objeto. Isso pode ser análise de discurso, pode ser análise literária, pode ser análise de jornais, pode ser por meio da revisão crítica, bibliográfica, enfim. Qual é a metodologia utilizada? Depende da teoria e depende do problema de pesquisa. Ok? Então, nesse sentido, eu recomendo que sempre vocês apontem quais os conceitos e expliquem o que você está entendendo por aquele conceito, preferencialmente, tá? Mas, mais uma vez, não se iludam de achar que você precisa fazer um capítulo de fundamentação teórico-metodológica, especialmente se for para mestrado ou para TC. Absolutamente robusto, porque você vai ter que transformar ele no diálogo com o seu orientador. Portanto, às vezes compensa fazer algo mais sintético, mais preciso, principalmente coerente com o restante do projeto de pesquisa. Ok? Por fim, para a gente finalizar, algumas observações importantes. A escolha de uma determinada área temática do conhecimento histórico ou de uma determinada teoria implica em uma série de conceitos que são pertinentes ou não de serem utilizados. Todavia, o que realmente determinará os conceitos, teorias, autores e metodologias será o recorte temático e a problemática de pesquisa. Então vejam, pessoal, é importante que se perceba que quando você faz um recorte temático, portanto, quando você escolhe trabalhar com determinados temas, com determinados objetos, você já tem direcionado uma série de possibilidades teóricas com as quais você pode ou não trabalhar com o seu objeto. Então, por exemplo, quando você escolhe objetos, por exemplo, escravidão no Brasil, quando você escolhe trabalhar com lutas sociais, com reivindicações sociais, etc., naturalmente você tende a trabalhar teoricamente, conceitualmente, com a história social, com a área da história social. Você pode trabalhar com a área da história cultural,
fazendo, por exemplo, aquilo que Chartier chama de uma história cultural do social, ou você pode trabalhar de fato com história social, por exemplo, com o marxismo britânico, trabalhando com a história social da cultura. Não tem importância, mas é importante que quando você saber que quando você escolhe determinados temas, determinados assuntos, determinados objetos, já vem uma gama de possibilidades para que você trabalhe conceitualmente, teoricamente, esse determinado objeto ou não, tá bom? O que vai determinar, por exemplo, se você vai para a história social da cultura ou para a história cultural do social? O seu problema de pesquisa, tá? Então, se por um lado o seu tema, o seu objeto te abre um leque de possibilidades, por outro, é justamente o seu problema de pesquisa que vai selecionar nesse leque qual de fato será o conceito, qual de fato será a teoria. Portanto, tem que estar coerente com o restante do seu projeto, tá bom? Olha só, observação 2. Uma definição conceitual, quando se trata de um projeto de pesquisa, não deve ser prolixa, mas sempre breve e precisa, seguida, quando se desejar, de uma breve discussão sobre o termo. Então, em termos práticos, não precisa ficar discorrendo sobre o assunto, não precisa ficar fazendo grandes discussões conceituais no seu projeto de pesquisa. Mostre para o seu leitor, mostre para a banca, para o seu orientador, por meio do projeto, que você tem consciência de que, porque eu escolhi esse tema, porque eu escolhi esse recorte, porque eu escolhi esse problema de pesquisa, eu estou escolhendo essa abordagem conceitual, evidentemente aberto para as mudanças, como a gente falou agora há pouco. Eu estou fazendo essa abordagem conceitual, pensando nesse autor, esse conceito, ponto. Tá? Se você quiser fazer uma breve discussão, olha, eu estou escolhendo Foucault e o conceito de Foucault que eu vou trabalhar é micropoder. Sobre micropoder por micropoder eu estou entendendo isso. Beleza, estou trabalhando com Bourdieu. Com Bourdieu eu vou trabalhar com o conceito de hábitos. Por conceito de hábitos, Bourdieu entende isso, e eu pretendo aplicar dessa forma. Ponto. No máximo isso. Tá? Ou seja, especialmente para graduação, trabalho de curso e para o mestrado, portanto, um projeto para ingressar no programa de mestrado, não há necessidade de estender demais nesse capítulo de abordagem conceitual. Muitas vezes até, pessoal, pode ser uma armadilha que você mesmo se impõe. Tá? Se você tentar discutir demais conceitualmente e os professores da banca ou o seu orientador olhar e falar assim, nossa, viajou, o projeto estava tão bom até agora, de repente a pessoa misturou Foucault com Bourdieu e não conseguiu linkar os dois conceitos, ou seja, evitem também criar armadilhas para si próprios, tá bom? Por fim, observação número 3, os conceitos, categorias, teorias, etc. são ferramentas de pesquisa. Não podem ser confundidos com o propósito final a que o pesquisador deve chegar. Não se pode, em história, utilizar-se do objeto de pesquisa para tentar provar uma teoria, conceito, etc. Mas estes devem ser uma ferramenta útil para melhor compreendermos nosso objeto. Então vejam, pessoal, por último, última observação sobre questões teóricas e conceituais. Não confundam o conceito, a teoria com o seu próprio objeto. Tá? O mais importante para nós, especialmente em história, é o seu objeto de pesquisa. O seu objeto deve deformar a teoria e não o contrário. Tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar do mito de Procópio, né, que é uma narrativa na mitologia grega, de que existia uma espécie de pousada na estrada, que quando as pessoas chegavam, Procópio era obcecado por as pessoas caberem direitinho na cama, né? E aí, quando a pessoa chegava e era grande e era pequena demais para a cama, ele esticava a pessoa até caber na cama. Quando a pessoa era grande demais, ele cortava os pés para poder caber. É interessante esse mito de Procópio, porque muitas vezes a tendência é a gente fazer isso com o nosso objeto. A gente esticar o objeto para caber na teoria, ou a gente cortar, deformar o objeto para caber no conceito que a gente está trabalhando. Né? Ou seja, para que eu consiga enxergar a teoria de Marx no meu objeto, eu deformo completamente as relações sociais que estão postas para poder caber no esqueminha pensado por Marx.
né? Ou então para caber no esqueminha pensado por Hayden White, por exemplo. Aí eu deformo o meu objeto, eu forço a barra na interpretação, porque Hayden White disse que a narrativa se dá por meio dessa estrutura, por meio dessa caixinha, e aí para caber nessa caixinha eu vou deformando o meu objeto. Não, tá errado. Tá? A teoria, o conceito, como eu disse, é uma ferramenta, como um óculos que você coloca para enxergar o seu objeto. O seu objeto deve deformar a teoria. É preciso que a teoria seja maleável dentro da medida do possível. Se você também deformar demais, abandone esse conceito, abandone esse autor e vai procurar outro. Tá? Mas é preciso, e é mais importante, que você deforme a teoria do que deforme o objeto. A teoria deve servir ao objeto e não o contrário. Tá bom? Por fim, então, pessoal, para encerrar a nossa aula, o cronograma, a última parte do nosso projeto de pesquisa, tá bom? Olha só o nosso cronograma. O que é um cronograma e para que serve de fato esse instrumento? O cronograma é a organização da execução da pesquisa em etapas previstas em períodos precisos, normalmente meses. Então, pessoal, o cronograma é meio que autoexplicativo, né? Mas é importante a gente falar algumas coisinhas sobre eles. O cronograma é justamente aquele quadro que você vai fazer no final. Eu vou dar um exemplo aqui, mostrar para vocês um exemplo de como fazer, mostrando, olha, a etapa tal da pesquisa eu vou fazer em tal mês, a etapa tal eu vou fazer em tal mês, a etapa tal eu vou fazer em tal mês, tá bom? Portanto, é uma previsão de quando você vai executar cada parte da pesquisa, de modo a você mostrar para a banca que você está se organizando e que a pesquisa é possível de ser realizada em tanto tempo. Então, por exemplo, um TC ele é executado normalmente em um ano, né, no último ano de faculdade. Às vezes, como é o caso nosso aqui da UEG, de Morrinhos, como a gente está fazendo o projeto de pesquisa no 5º período, você, aluno, vai ter o 6º, 7º e 8º período para poder executar o projeto, portanto, realizar a pesquisa. Mas oficialmente o TC é só no último ano de pesquisa. Então, o TC deve ser desenvolvido em 12 meses. O seu cronograma deve prever 12 meses para a realização, ok? No mestrado são 24 meses. Tá? Então você vai executar em 2 anos. No doutorado são 4 anos. Então você tem que prever para cada mês, para cada época, o que você vai realizar. Isso mostra para a banca, mais uma vez, para a banca, para o orientador, que a sua pesquisa é execuível, tá? Que é possível executar essa pesquisa nesse tempo proposto, tá bom? Ou pelo menos você imagina que seja, tá? Olha só. Um bom cronograma é o melhor amigo do pesquisador. É o cronograma que nos ajuda a evitar a procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinar, pessoal, é você sempre deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Fala, não, amanhã eu faço, não, amanhã eu faço. Procrastinação, quem nunca, né? Quem nunca? Mas o cronograma ele é o seu melhor amigo, justamente porque é ele que vai dizer, opa, peraí, esse mês eu preciso entregar o primeiro capítulo. Então eu me viro, eu dou um jeito para entregar o meu primeiro capítulo, porque se eu atrasar o primeiro capítulo aqui, eu vou enrolar também no capítulo seguinte, eu vou sempre jogando um pouco mais para frente e vai apertar no final, eu vou atrasar. Então o cronograma te ajuda a se organizar, ou seja, a não procrastinar, ok? É claro que muita gente ainda consegue furar o cronograma de tal modo que procrastina sempre, mas evite isso. Quanto mais você seguir o cronograma, melhor você vai desenvolver a sua pesquisa. E percebam, o cronograma é feito inicialmente por você no projeto, mas depois é você e o seu orientador que vão refazê-lo a partir das modificações que o seu orientador te sugerir na pesquisa, que é a própria experiência no mestrado, ou ao longo do ano de TC, enfim, ou no doutorado, o orientador vai te ajudando a refazer o cronograma. Mas inicialmente é feito por você e é você que impõe a si mesmo os prazos que você vai cumprir. Por outro lado, o cronograma é ao mesmo tempo severo, mas flexível. O cronograma existe porque a pesquisa tem prazos. Então, ele é severo no sentido de que você precisa se esforçar para cumprir cada etapa da pesquisa naquele tempo previsto. Por outro lado, ele é flexível. Por quê? Porque se você não cumpriu, também você não precisa cortar seus pulsos, se martirizar, não.
né? Se reorganize, reorganize a sua pesquisa, fala, não, olha, realmente é impossível, eu achei que dava tempo em 2 meses de coletar todas as fontes, de fazer todas as entrevistas, de ir nos arquivos, enfim, não foi possível. Beleza, joga mais um mês, coloca o tempo que você acha que é necessário, enxuga, reorganiza o cronograma, mas à medida que você reorganizou, se esforce para cumprir, tá bom? Como eu disse, ele é flexível também, porque o seu orientador, a dinâmica da pesquisa, a dinâmica do mestrado, uma pandemia pode surgir, enfim, você tem que se organizar de tal forma a saber que ele é flexível, mas que uma vez que você muda, você tem que se esforçar de fato para cumprir, tá bom? E por que o cronograma, por fim? Porque tem prazo, tá? Como eu disse, TC 1 ano, mestrado 2 anos, doutorado 4 anos. Ou um projeto de pesquisa que um professor, como eu, por exemplo, tem vários na Universidade Estadual de Goiás, e outros professores têm os seus projetos de pesquisa, e você coloca lá 2 anos de pesquisa, 4 anos de pesquisa, 3 anos de pesquisa, 1 ano de pesquisa, mas enfim, você tem que se organizar, colocar prazos e cumpri-los, ok? E aí um pequeno exemplo de cronograma. Olha só, aqui no caso para TC, então para você que é meu aluno de TC, a dica de cronograma é essa, olha só, de janeiro a novembro, pensando na sua defesa em novembro, você divide nessa coluna as ações e os meses, tá? As ações, perdão, que você vai dividir nessa coluna as ações que você vai realizar, e nessas demais colunas os meses. Então, portanto, olha só, eu vou fazer as leituras do primeiro capítulo em janeiro, fevereiro, em março e abril. Vou ficar 4 meses fazendo leituras do primeiro capítulo. A redação do segundo capítulo eu vou fazer em 2 meses, entre abril e maio. O levantamento geral das fontes eu vou fazendo, enquanto eu vou escrevendo o capítulo, eu vou fazer o levantamento das fontes. E vou entregar o primeiro capítulo em maio. Então você se esforça para em maio entregar o seu primeiro capítulo. Vou fazer a análise das fontes, a coleta de fontes para o segundo capítulo, entre maio e junho. Análise eu vou fazer entre junho e julho. Significa que em julho, nas férias, eu vou eliminar minhas férias para poder redigir o segundo capítulo. Entreguei o segundo capítulo em agosto, começo a redação do terceiro capítulo. Assim que eu entreguei o segundo, entrego o terceiro capítulo em setembro, faço uma organização, revisão geral da monografia entre setembro e outubro e defendo em novembro. Pronto, isso é um cronograma, tá bom? No mestrado, você vai fazer isso, só que dividido em 2 anos. Cumprimento de créditos de disciplina, qualificação, todas as etapas normais de um mestrado tem que ser colocado. Doutorado, 4 anos de cronograma, tá bom? Enfim, pessoal, é isso, tá? Esse é o nosso projeto de pesquisa. A ideia, mais uma vez, dessas aulas é ajudar você, meu aluno, a construir o seu projeto de pesquisa, que é o elemento central dessa nossa disciplina Projetos de Pesquisa em História, e é o produto final que deve ser entregado para avaliação, mas para você também, que não é meu aluno, que está seguindo o canal, para te ajudar a pensar e organizar o seu projeto de pesquisa, às vezes para uma pós-graduação, para uma graduação que você está fazendo, mestrado, doutorado, enfim. Né? A ideia é que você conheça o que é um projeto de pesquisa e tenha condições de fazê-lo. Tá? E para você que é meu aluno também, e para você que não é meu aluno, lembre-se, o projeto é o seu melhor instrumento de pesquisa. Sem projeto não tem pesquisa. Tá? E é importante que você construa o projeto de maneira consciente, inclusive com a consciência de que ele vai se transformar ao longo da pesquisa. Não a ponto de ficar se transformando e você nunca executar a pesquisa de fato, tá bom? Mas seja flexível com o seu projeto e ao mesmo tempo comprometido com ele. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai evitar uma série de problemas e a sua pesquisa vai ser um sucesso, tá bom? Quero finalizar a aula, então, mais uma vez agradecendo a sua companhia, pedindo a você que, se você gostou desse projeto, gostou dessas aulas, contribua com o nosso canal e com esse projeto maior que nós estamos construindo, seja desse e de outros canais, curtindo, compartilhando, comentando os vídeos e fortalecendo essa ideia de que o conhecimento acadêmico deve ultrapassar os muros da academia, se tornar didático, se tornar popular, de maneira a gente evitar os equívocos que muitas vezes são colocados para aqueles que desconhecem o conhecimento de fato acadêmico e publicam qualquer coisa por aí, tá bom? Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, desejo que você esteja bem, que a sua família esteja bem, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!